Acho que agora vai ficar melhor, porque ninguém merece estar olhando para a cara do professor e ver um monte de brilho na tela. Daqui a pouco os olhinhos de vocês estão doendo. Melhorou, Marilene? Melhorou, professor. Eita, E tem uma agora questão aqui da IBFC, né, professor? tem que ficar cômodo, né, Marilene? Boa noite, Maria. Boa Pois noite, é. Lili. Boa noite, Rayane. Sejam todos muito bem-vindos, meus queridos. Como o Edinaldo bem marcou, hoje é dia 16/8, estamos caminhando para finalizar o nosso segundo módulo de linguagens, que é o módulo de sintaxe. Só para relembrar, nós começamos aproximadamente 2 meses, estudamos uma área completa da linguagem, que a gente chama de morfologia, passamos por inúmeras classes gramaticais, falamos de substantivo, de artigo. Boa noite, Claudivânia. Falamos de substantivo, de artigo, de numeral, de pronome, de conjunção, de preposição, de interjeição, de advérbio, de verbos. Nós falamos de várias classes gramaticais e isso foi o nosso, por assim dizer, primeiro módulo. E aí, no mês passado, nós iniciamos os nossos estudos de sintaxe e eu acredito que na aula de hoje será nosso último dia de sintaxe, para que então nós possamos começar o terceiro e quarto módulo, que são dois, mas eu chamo de um só, que se refere aos conteúdos de ortografia, para pontuação, para vírgula, para acentuação, para letras de palavra, tudo isso nós vamos ver nesse terceiro módulo, que vai ser um pouquinho mais rápido, e finalizamos com a temida interpretação de texto. Então, a gente está, de fato, caminhando para finalizar o que a gente tinha como programado para estudar, ao menos para esse concurso. Então, estou muito feliz que a gente está conseguindo avançar. Pois bem, para a aula de hoje, eu, antes de finalizar a apostila, lembrando que hoje nós vamos trabalhar a apostila número 8, ela já está disponível desde a semana passada, então hoje nós vamos trabalhar a apostila número 8. Ah, professor, eu não tenho a apostila número 8, o que é que eu faço? Não tem problema, pega o seu caderninho e faz anotações do conteúdo que eu explicar, e depois, quando você providenciar a apostila número 8, você pode transferir essas anotações para a apostila, tá bom? E aí não tem problema. Mas a apostila número 8, que é que nós vamos trabalhar hoje, já está disponível desde a semana passada, tá bom? E aí eu vou iniciar o nosso conteúdo com muita calma, com muita paciência, como manda o figurino, e eu acho que hoje vai dar tempo da gente finalizar ela e os exercícios dela, tá bom? Posso começar, meu povo? Como é que tá, meu povo do Lagoa da Canoa? Inclusive, enquanto eu abro aqui o nosso slide, eu soube que na semana que vem tem Festa Lagoa da Canoa, minha gente. Eita! Está convidado, professor, para vir para o Eu aniversário da cidade. soube, Alinaldo, que é aniversário da nossa queridíssima Lagoa da Canoa na semana que vem. E aí, depois da aula, ninguém gazeia a aula, vamos todo mundo curtir o show em nome da nossa prefeitura e aproveitar e comemorar o sucesso da aula da semana que vem. Vocês não venham me tapear com a historinha de que estão puxando o cabelo, não, viu, mulheres? Vou assistir a aula, não, que eu já vou puxar o cabelo, vou esticar o cabelo, vou escolher a roupa, e aí ninguém vem assistir a aula. A gente só vai para o show fazer o combinado depois que assistimos a aula, tá bom? Deixa eu espelhar aqui nossa tela então para a gente finalmente começar a nossa aula de hoje. Deixa eu ver aqui. Computador só vive tirando onda da minha cara, minha gente. Deixa eu tentar espelhar aqui para vocês. Acho que agora vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Meus queridos, o que é que a gente tem estudado nas últimas semanas? Eu vou usar. Eu ainda estou sem minha canetinha, viu, minha gente? Eu estou com um sério problema. Eu vou tentar usar daqui mesmo do programa, porque minha mesa levou uma queda. Da mesa que eu chamo é o caderninho que eu escrevi aparecer para vocês. Eu dei uma queda durante a aula e ele acabou não querendo pegar mais. Então, eu vou dar uma improvisada aqui. Se vocês não entenderem o que está escrito, vocês vão me avisando, tá bom? Vamos lá. O que é que nós já vimos até aqui? Estão vendo a telinha branca aí, né? Nós vimos de sintaxe alguns conteúdos. Para ser mais específico, a gente começou estudando. Deixa eu anotar aqui para a gente, só para a gente revisar e todo mundo ver se
se está acompanhando, tá bom? Nós começamos estudando, dentro da sintaxe, o sujeito. Dentro de sujeito, nós estudamos o sujeito que é simples. Deixa eu deixar mais fininho aqui para a gente. Nós estudamos o sujeito que é simples. Nós estudamos o sujeito que é composto. Nós estudamos o sujeito que é desinicial. Nós estudamos, que algumas pessoas chamam esse sujeito desinicial de oculto, né? Vou colocar até aqui, oculto. Nós estudamos o sujeito que é indeterminado. Indeterminado. E nós falamos sobre os queridos orações, as queridas orações sem sujeito. Então, olha aí no seu caderninho, nas suas anotações, nas suas apostilas que você imprimiu, se você tem todos esses tipos de sujeito, observações sobre eles, eles são importantíssimos para os nossos concursos, tá bom? Quando nós estudamos os queridinhos verbos, nós falamos de verbos com significativo, verbo significativo com significado. E nós estudamos os verbos de ligação. Os verbos que são significativos, nós vemos que eles podem ser intransitivos, isso é só revisão, tá? De tudo que a gente já tocou, vamos ver se vocês lembram aí. Intransitivos. Esses verbos podem ser transitivos. Quando o verbo é transitivo, nós vemos que ele pode ser um verbo transitivo direto. E ele pode ser um verbo transitivo indireto. E ele pode ser um verbo transitivo ao mesmo tempo que é direto. Ele pode ser também transitivo direto e indireto. Logo em seguida, na semana depois disso, nós começamos a estudar os nossos queridíssimos objetos. Quando nós falamos de objetos, nós vimos que o objeto pode ser direto, o objeto pode ser indireto, e ele pode ser, ao mesmo tempo, quando nós temos a necessidade de dois objetos, direto e indireto. Finalizamos, então, mais um tópico de revisão. Pessoal, se eu falar algum desses que vocês não lembram, eu vou pedir, por favor, para que você diga assim, professor, eu não lembro desse tópico. Professor, eu queria que o senhor rapidamente me explicasse de novo isso, porque todo essa explicação que a gente viu é muito grande. A gente viu uma lista, uma quantidade considerável de elementos sintáticos. Então, é possível, sim, que vocês esqueçam alguns pontos que nós tocamos, e eu acho muito importante que você tenha a ciência de dizer, professor, eu não lembro disso. Professor, você pode rapidamente lembrar desse tópico, e isso vai ajudar a gente no processo de relembrar aquilo que a gente precisa, tanto para o simulado, quanto para a prova do concurso, quando o edital finalmente sair, tá bom? E aí, para finalizar, depois que nós tocamos em todos esses pontos, a gente falou dos nossos queridos, deixa eu pegar aqui outra coisinha, complementos nominais. Complementos nominais. Tranquilinho até aqui, corações de Jesus. Depois dos complementos nominais, a gente falou dos adjuntos. Nós vimos que o adjunto pode ser o adjunto adnominal. E nós vimos que o adjunto pode ser um adjunto
verbial. Tranquilinho até aqui? E finalizamos na aula da semana passada com os nossos, deixa eu ver que cor eu pego aqui, com os nossos queridos predicativos. O predicativo que nós vimos até então é o predicativo do sujeito. Então, eu só queria chamar a atenção de vocês que aqui estão comigo. Inclusive, deixa eu olhar quem é que está aqui comigo hoje, para que eu possa ver se você está acordado, ou se você está cansado, ou se você não está prestando atenção em mim. Então, vamos lá. M, Bruna, Claudivânia, Clédia, Eliette, Estudos Connect, Jaine, José Altami, Kelly, Lili, Maísa, Marcela, quanta gente. Marcos, Maria Margarete, Marilene, Marta, Maiara, Mila, Rayane, Riquele, Valdinete, Valmirene, minha sempre e querida que nunca me deixa, Vitória e o Will, que devo ser eu, pelo que imagino. Não sei se é outro Will. Ouvindo, hein, querido? Oi, como é, Valmirene? Estou aqui ouvindo tudo, atenta. Já em nova residência, que eu estou soldando. Eita, coisa boa. Deus abençoe a residência nova. Sou uma cigana, meu irmão. Deus abençoe. Então, vejam quantas coisas nós temos aí na tela que são elementos de sintaxe que nós já estudamos. Olá, Marta. Quantos elementos de sintaxe que nós já estudamos e que, de alguma maneira, eu tenho certeza que vão cair no concurso, minha gente. Nada do que a gente estudou, nada do que a gente estudou desses elementos de sintaxe, eu toquei e expliquei só por tocar e explicar. Todos esses elementos eu abordei porque eles realmente caem no concurso. Então eu vou pedir encarecidamente que vocês olhem para essa telinha que está aí, espelhada para vocês. E tenham ciência de que se você não lembra de algum desses elementos, você precisa revisá-los, porque eles não são quaisquer assuntos. Eles são os assuntos que caem com frequência no concurso, tá? Então tudo isso a gente já viu, e nós vamos retomar a partir de agora a apostila de número 8, falando então dos nossos predicativos, tá bom? Então eu vou apagar tudo isso, que era só para tocar. Alguém quer que eu toque em algum desses assuntos que está na tela que vocês não lembram? Tá tranquilo? Então vou seguir, tá bom? Vamos lá. Eita, como o povo de Lagoa da Canoa tá esperto, ninguém tem dúvida, todo mundo lembra de tudo, Ave Maria, graças a Deus, né? Graças a Deus, Edinaldo, pelo que eu estou vendo, teremos a aprovação total e geral só do nosso povo de Lagoa da Canoa, que esse povo diz que não tem dúvida não, que tá tudo bem, que todo mundo já sabe tudo. Então vamos embora. Revisando tudo... Oi, alguém abriu o microfone aí, eu acho. Revisando então tudo isso, tocando nesses pontos, nós podemos voltar então para o ponto do qual nós paramos, tá? Deixa eu apagar aqui, para que a gente possa, então, revisar do ponto que nós paramos. Chega, meu Deus, quanta coisa para apagar. Deixa eu apagar aqui devagarzinho, para que tenha espaço para a gente copiar, então, novas coisinhas que a gente vai precisar, tá bom? Deixa eu ver aqui. Pronto, vamos lá. Pessoal, na nossa última aula, nós estávamos falando de um negócio que se chama predicativo. Ó, o nome dele, não pode esquecer, importantíssimo para os nossos concursos. Chega, meu Deus, a canetinha já começou a falhar. Não faça isso comigo, minha filha. Deixa ela dar uma destravadinha aqui, que eu acho que ela está carregando. Vocês estão me ouvindo bem, né, meu povo? Foi só a canetinha que travou, né? Deixa eu ver aqui. Acho que vocês estão me ouvindo bem. Deixa só a canetinha destravar aqui. Nós estávamos falando, de predicativo. Macete. Lembra da historinha que eu contei dos jornais de antigamente? Macete. Predicativo. Olha o macete aqui para você anotar. Predicativo é igual a característica. Todo predicativo é uma característica. Ah, professor, mas o senhor não disse que quando era característica era adjunto adnominal? Adjunto, porque vem junto para dar uma característica.
É, mas só é adjunto se vier antes do verbo. Se vier do lado do predicado, professor, o que é o predicado? É o lado direito da oração, depois do verbo de ligação. Então, se tiver uma característica, depois do verbo de ligação, depois do verbo ser, depois do verbo é, depois do verbo permanecer, depois do verbo estar, tudo isso são verbos de ligação. Então, se for uma característica depois do verbo de ligação, nós vamos chamar de predicativo. Então, todo concursando tem que lembrar que predicativo é igual a uma característica, só que essa característica não está do lado do sujeito. Essa característica está do lado do predicador, por isso eu chamo essa característica de predicativo. Tranquilo até aqui? Aí eu, professor Wilkley, vou colocar aqui algumas observações, eu vou colocar aqui alguns exemplos para que a gente relembre o que é, então, o predicado, tá bom? Com muita fé, com muita calma, a gente vai relembrar o predicado, e é uma coisa que a gente não vai esquecer mais, porque Deus é bom, vai dar tudo certo, tá bom? Vamos lá, bem devagarzinho. Eu vou anotar aqui algumas frases, e vocês vão me dizer onde é que a gente tem, então, predicativos, tá bom? Deixa eu anotar aqui, pegar minha canetinha. Chega, meu Deus, não grava não. Esse computador só vive querendo me mafiar, minha gente. Posso apagar aqui, né, para fazer as observações? Vamos lá. O que é que a gente... Deixa eu ver quem falou aqui. Acho que alguém falou alguma coisa que eu não estou vendo. Minha gente, se vocês falarem e eu não ouvi, vocês, por favor, vão me dizendo, né? Mayara disse aqui que adjunto também é bom revisar, né? Vou revisar, Mayara, agora, tanto adjunto quanto predicativo. Inclusive, eu vou colocar várias frases agora na tela para que vocês me digam se são predicativos ou adjuntos, tá bom? Deixa eu apagar aqui para que a gente relembre. Meu Deus, essa borrachinha é tão devagar. Eu gostava tanto da minha mesinha, que era rápida, mas vocês tenham paciência comigo, viu, minha gente? Que devagarzinho vai. Hoje está melhor que na semana passada, né? Que eu estou conseguindo escrever. Na semana passada o negócio tava difícil. Vamos lá para os nossos predicativos. Deixa eu anotá-los aqui. Vamos lá, minha gente. Imaginem que eu digo assim. O Wilkley, que é o professor de vocês, o Wilkley está feliz. Quando você for fazer uma análise sintática, se a prova do concurso pedir, você vai ter que começar sempre pelo sujeito. Aí você vai perguntar assim, quem está feliz? Quem está feliz é o Wilkley, então eu vou chamar ele de sujeito. Aí agora eu vou ter que olhar sempre para o verbo. Quais são as perguntas que eu tenho que fazer para o verbo? Primeiro, esse verbo é uma ação que o Wilkley está fazendo ou ele está só ligando o Wilkley à característica de ser feliz? É a primeira pergunta que eu tenho que fazer. Está claro que o Wilkley não está fazendo uma ação. Então, se ele não está fazendo uma ação, eu vou chamar ele de verbo de ligação. Alguém falou? Oi, Joe. Pode falar, meu bem. Isso que é um verbo de ligação. Muito bem, muito obrigado, Valmirene, pela sua contribuição. Professor, como é que eu sei que o verbo é de ligação? Porque o próprio nome está dizendo, não tem uma ação, ele está ali para ligar. O Wilkley está feliz, o Wilkley é lindo, ele não está fazendo nada, a gente não tem aí uma ação. Por isso a gente diz que o verbo é de ligação. E logo depois do verbo de ligação, apareceu uma característica. Como essa característica se refere ao Wilkley e ela está localizada no predicado, professor, o que é o predicado? Isso aqui. Como essa característica está localizada
no lado do predicado, eu vou chamar essa característica, que ela já tem o nome, de predicativo. Por quê, professor? Porque predicativo é uma característica que está do lado do predicado. Só por isso já é predicativo. E essa característica se refere a quem, meu povo lindo? Se refere ao Wilkley, que é sujeito. Então, eu vou chamar essa característica de predicativo do sujeito, por dois motivos. Primeiro, porque ela é uma característica, e como ela é uma característica, ela se refere ao Wilkley, está do lado do predicado. Eu vou chamar isso de predicativo do sujeito. Acabei minha questão, o concurso não vai poder me perguntar mais nada, e só isso. Mas, para que o concurso não me pegue de surpresa, a primeira coisa que eu tenho que lembrar, que é um macetezinho que eu anotei ainda agora, é que todo predicativo é uma característica. Primeira coisa. Todo predicativo vem depois de um verbo de ligação. Segunda coisa. Essa característica pode se referir ao sujeito. Terceira coisa. Então, chamado predicativo do sujeito, quando é uma característica que está do lado do predicado, mas se refere ao sujeito. A Marilene colocou, inclusive, um macetezinho aí no chat, que eu vou até reproduzir aqui. Muito obrigado, Marilene. Macete. Qual é a estrutura que eu tenho que procurar no concurso para saber se eu tenho um predicativo do sujeito? Sempre que eu tiver um sujeito, mais um VL, que é um verbo de ligação, mais uma característica que eu vou chamar de predicativo. Essa estrutura está na cara que eu vou ter aqui um predicativo do sujeito. Se você consegue memorizar tanto essa estrutura quanto essa lógica de característica que está do lado do predicado, mas se refere ao sujeito, o concurso não tem como lhe pegar de surpresa nenhuma em relação ao predicativo. Ó, é só marcar e gabaritar a questão, tá bom? Mas eu não posso esquecer, predicativo é a característica do sujeito que está do lado do predicado. Tá bom, corações de Jesus? Confio em vocês, que vocês não vão esquecer isso, tá bom? Mas deixa eu dar mais um exemplo para nos ajudar, tá bom? Boa noite, tia Seara. Deixa eu dar só mais um exemplozinho aqui para nos ajudar. Deixa eu apagar isso aqui tudo, para a gente não se confundir. E fazer mais um exemplo de predicativo do sujeito. Vamos lá, com muita calma no coração, que vai dar certo. Se eu disser assim para vocês, o seu lixeiro, hoje eu estou com a garganta doendo bastante, minha gente, mas tenha paciência comigo. O seu lixeiro está sem tampa. O seu lixeiro está sem tampa. Se a questão pedir para fazer análise sintática, eu vou bem devagarzinho, fazendo análise sintática de parte por parte. Vamos lá. Quem é que está sem tampa? Quem está sem tampa? O seu lixeiro. Então, eu vou chamar esse o seu lixeiro de quê? De sujeito. Aí eu faço uma setinha na hora do concurso, ó. E chamo isso aqui de sujeito. Depois que eu analiso o meu sujeito, eu vou para o verbo. O lixeiro está fazendo alguma coisa, tem uma ação aí, ou eu tenho apenas um verbo de ligação para ligar o sujeito ao que está acontecendo com ele? Eu tenho apenas um verbo de ligação, não tem ação, o lixeiro não está fazendo nada. Então, eu vou chamar e vou marcar na hora do concurso isso aqui de verbo de ligação. E já está na cara que se eu tenho um sujeito mais um VL, depois vem uma característica temporária desse sujeito. Aqui a gente chama de característica temporária. Se é uma característica temporária, que está no lado do predicado, é uma característica momentânea desse lixeiro, eu vou chamar isso de predicativo do sujeito, porque é uma característica momentânea do meu lixeiro. Eu já vi, a gente chama isso de locução, né? Aí você tem uma locução adjetiva, porque tem duas palavras para dar uma característica só. Eu já vi um concurso uma vez pedindo para você transformar essa locução adjetiva. Professor, o que é uma locução adjetiva? É uma característica que veio com duas palavras, geralmente uma preposição e um substantivo que vão transformar-se ali numa característica de alguma coisa.
Eu já vi uma banca pedir para o concursando marcar alternativa que transformava esse sem tampa em um adjetivo só. E como é que eu tiro sem tampa? Se eu tivesse que transformar em uma palavra, eu teria que dizer que o seu lixeiro está Destampado. destampado. Olha a característica se revelando para mim. Muito bem, Maiara, muito bem, Valmirene. Está na cara que. Ah, professor, sem tampa é uma característica? Como é que eu vou saber que isso é uma característica? É tanto característica que você consegue trocar essas duas palavras, essa locução adjetiva, por uma palavra só. O lixeiro sem tampa é um lixeiro que está destampado. É uma característica desse lixeiro. Então, é por isso que aí nós teremos, então, um predicativo do sujeito, uma característica do sujeito que ficou essa característica depois do verbo de ligação. Tá bom até aqui? Tá tranquilo, minha gente, com o predicativo do sujeito? Deixa eu dar mais um exemplo, tá? Vamos lá para nos ajudar. Deixa eu colocar assim para vocês. Apagar isso aqui, já não nos serve mais. Imagine que a prova do concurso coloca assim para a gente, ó. Deixa eu ver. Tem um exemplo que eu queria dar aqui. Eles, ó, exemplo, eles estão, deixa eu ver aqui, em 8 pessoas. Se a questão quisesse que eu fizesse na hora do concurso eu fizesse qualquer análise sintática, eu iria começar sempre pelo sujeito. Qual é a pergunta que eu tenho que fazer para descobrir o sujeito? Quem estão em 8 pessoas? Aí a questão vai me responder eles. Aí o que é que eu faço na hora da prova? Epa, já resolvi o sujeito. Eu tenho aqui um sujeito. Eles estão fazendo alguma coisa ou você tem um verbo só de ligação aqui? Você tem ação de sentido aqui? Não, você tem um verbo de ligação. Então, se você tem um verbo de ligação, depois, em 8 pessoas, principalmente esse 8, é uma característica de eles. Eles estão em 8. Aí eu não vou chamar isso de adjunto, como a gente viu nas aulas passadas. Eu vou chamar isso de predicativo do sujeito. Por quê, professor? Porque a característica do eles está em 8, mas essa característica ficou do lado do predicado. Agora, o concurso poderia brincar e fazer assim: 8. Olha como é engraçada a língua portuguesa, né? 8 pessoas estão aqui. Aí o jogo mudou. Chega, Marley, para de atrapalhar a aula do papai. Chega. Ó como o jogo mudou, minha gente. Agora, veja que é 8 pessoas do mesmo jeito que está em cima. Mas agora eu pergunto, quem estão aqui? Aí eu vou dizer 8 pessoas. E esse 8 pessoas vai ser sujeito. Esse sujeito vai ter um núcleo que é pessoas. Eu vou chamar isso aqui de núcleo. E ele vai ter um adjunto. Aí o 8 aqui não vai ser predicativo. O 8 aqui vai ser adjunto. O que é adjunto? Algo que está junto e é uma característica do pessoas. Então, resumindo, minha gente, o que é que eu estou dizendo para vocês? Que a palavra 8, aqui se foi uma característica que eu vou chamar de predicativo, aqui ele foi um adjunto só porque estava do lado esquerdo. Então, vejam como a posição de uma palavra vai influenciar muito no processo de análise sintática e a gente tem que estar de olho no que a questão está pedindo e tem que ir respondendo e fazendo a separação de parte por parte, tá bom? Tranquilo até aqui?
Se não tiver, diz, pelo amor de Deus, não finge que está entendendo. Quem está cansado, com sono, não fica só na chamada, não. Tem que se soçar um pouquinho, dar um tapinha na cara assim, pá, 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 e o sono vai passando, tá bom? Esse é o predicativo do sujeito. Agora, se vocês pegarem a apostila de número 8, que é que está aqui espelhada na tela, não existe só predicativo do sujeito, também existe predicativo do objeto. E é claro que eu só vou saber o que é um predicativo do objeto se eu lembrar que o objeto é o que completa o sentido de um verbo. Então, ó o nome, viu? Se é predicativo do objeto, se eu estou chamando de predicativo do objeto, é porque vai ser uma característica, não do sujeito. Porque senão ele ia ser chamado predicativo do sujeito. Então, não é uma característica do sujeito. Ele vai ser uma característica do objeto, daquilo que completa o verbo. Vamos ver os exemplos com bastante calma e sem medo de ser feliz? Sem medo de errar, sem achar que é difícil? Porque quando a gente acredita que é fácil, é o primeiro passo para a gente começar a entender. Só não pode bloquear. A língua portuguesa é muito difícil. Eu não estou conseguindo entender nada. Se a gente bloqueia, realmente a gente não consegue entender muita coisa. O que é que seria, então, o que eu estou chamando aqui de predicativo do sujeito? Você escrever assim. Fazer uma homenagem ao meu amigo Edinaldo. Edinaldo, meu querido coordenador do nosso cursinho, Edinaldo, considera o cursinho muito importante. Será que o Edinaldo considera o nosso cursinho muito importante, minha gente? Claro, né, minha gente? Senão a gente não estava nem aqui, senão ele não tinha nem feito tantos esforços para o nosso cursinho sair. Então, vejamos que eu estou dizendo que o Edinaldo considera o cursinho muito importante. Coração de Jesus, olha para mim, concentra, que a gente vai fazer agora uma análise sintática, com muita calma no coração. Qual é a melhor maneira de eu fazer a análise sintática? Primeiro, descobrindo o sujeito. Aí eu vou perguntar assim para o verbo. Verbo, quem considera o cursinho muito importante? Aí vocês vão me dizer o quê? Quem é que considera o cursinho muito importante? Quem considera o cursinho muito importante? Nosso querido amigo Edinaldo. Então eu vou dizer aqui que esse rapaz é quem? Ele é o sujeito. Já resolvi a primeira parte. Agora eu vou olhar para o verbo. Considera, considerar. É um verbo de ligação, considera, ou é um verbo de ação? É alguma coisa que a pessoa faz. Não é verbo de ligação, é um verbo de ação. Aí eu já aprendi com o professor Wilkley que se é um verbo de ação, eu tenho que dar um nome para esse verbo. Quem considera, considera algo. Então, como é que eu vou chamar esse verbo considera? Verbo transitivo. Então, como tão inteligentes? Quem foi minha aluna inteligente que já se manifestou, hein? Tem o melhor professor, é lógico, né? Ali, amor Deus e abençoe essa inteligência desse povo. Como a Valmirene disse, quem considera algo ou alguém. O próprio verbo já me responde. Quando eu pergunto assim, verbo, quem considera? Aí o próprio verbo diz, quem considera algo ou alguém. Então nós vemos que a gente vai chamar isso de verbo transitivo direto. Por quê?
porque ele não teve preposição depois dele. Foi direto para o que é considerado. Quem considera, considera algo. O que é que o Edinaldo considerou? O cursinho. Então, eu vou chamar isso aqui de objeto direto. Por que, professor, objeto direto? Porque objeto é aquilo que completa o sentido de um verbo. Como assim, professor? Completa. Eu não posso chegar aqui e dizer só assim, olha, Edinaldo considera e ir embora. Porque quem considera, considera algo. E o Edinaldo considera o cursinho. Então, aqui nós temos um objeto direto. Estou quase terminando a análise sintática. Sobrou um muito importante. De quem é essa característica? É do Edinaldo, minha gente. Essa característica de ser muito importante é do Edinaldo? Sim ou não, minha gente? É do cursinho. É do cursinho. Então, se é uma característica, só por ser característica, eu já vou chamar de predicativo. Só por ser uma característica que está do lado do predicado. Isso aqui é o predicado. Só por ser uma característica, eu vou chamar isso aqui, só por ser uma característica, eu vou chamar isso de predicativo. Só que eu tenho que dizer de quem é esse predicativo. Poderia ser do Edinaldo, que eu sei que o Edinaldo é muito importante, mas nessa frase, o predicativo é do cursinho, então eu vou chamar de um predicativo, ou seja, de uma característica do objeto. Tranquilo até aqui, corações de Jesus. Se não tiver, você diga, viu? Muito bem, Marilene, muito bem, Valmirene, que perceberam aí essas características. Aí aqui você termina com a análise sintática da estrutura como um todo, e a banca não pode... Ai, meu Deus, deixa eu me levantar um pouquinho aqui. E a banca não pode cobrar mais nada de você, porque você já fez uma análise sintática completa. Tranquilo até aqui, corações de Jesus. Vamos lá, então. Vou apagar aqui para fazer mais um exemplo disso que a gente está chamando aí de predicativo do objeto. Aí agora eu vou dizer uma coisa que eu não sei se é verdade e vocês vão confirmar. Eu espero que vocês acreditem, viu, minha gente? É para anotar essa frase, para dar sorte. Espero que vocês acreditem que ela é verdadeira. Vamos lá. Se eu disser assim, os alunos do Prepara Canoa, os alunos do Prepara Canoa, tranquilinho até aqui, minha gente, acreditam na aula do professor, na aula maravilhosa, não vou dizer só na aula do professor, não, na aula, na aula maravilhosa do professor Wilkley. Será que é verdade, minha gente? Vocês acreditam na minha aula? Vocês gostam? Vocês confiam na minha aula? Ou é só eu que me acho muito? Vocês, por favor, minha gente, concordem comigo, pelo amor de Deus, viu? Para não ficar sobrando. Vamos lá. Quem acreditam na aula maravilhosa do professor Wilkley? Quem acreditam na aula maravilhosa do professor Wilkley? A análise sintática começa por aí. Quem é que acreditam na aula maravilhosa do professor Wilkley? Os alunos do Prepara Canoa. Então, eu vou chamar isso aqui, os alunos do Prepara Canoa. Eu vou chamar isso aqui de sujeito. Olha que sujeito grande, né? Os alunos do Prepara Canoa. Tudo isso é sujeito. Aí agora, o segundo passo da análise sintática é olhar o verbo.
acreditam. Isso não é uma ação? Vocês não acreditam? Então, aqui eu tenho um verbo transitivo indireto, porque quem acredita, acredita em, ou a preposição, mas a que se transformou em na. Então, quem acredita, acredita em algo. E no que é que vocês acreditam? Na aula maravilhosa do professor Wilkley. Só que aqui a gente tem uma característica. E eu tenho que dar nome a essa característica. A pergunta é: quem é maravilhosa? A aula ou os alunos do Prepara Canoa? Quem é maravilhosa? A aula ou os alunos do Prepara Canoa? Os alunos são também, mas aí na frase é a aula, tá? Ah, olha como ela está esperta, né? Então, o que é que eu vou fazer aqui, minha gente? Só por maravilhosa ser uma característica que está do lado do predicado, eu vou chamar isso de predicativo, só por ser uma característica. Aí eu vou olhar se esse predicativo é do sujeito ou é do objeto, ou seja, daquilo que completou o verbo. E está na cara que quem é maravilhosa é a aula que completou o verbo acreditam. Então, eu vou chamar isso de predicativo do objeto, porque não é do Wilkley, é da aula. E aí a gente teria mais uma questão finalizada para o concurso. Ele não poderia cobrar mais nada de você, porque nem tinha que ele cobrar, já que você já fez uma análise sintática completa, tá bom? Professor, eu ainda não entendi muito bem essa história de predicativo do sujeito. Vamos então à apostila de número 8, que é essa que está na tela, que você já tem aí desde a semana passada, que eu coloquei vários exemplinhos bonitinhos, vários exemplos lindos eu coloquei, para a gente pensar nessas histórias de predicativo do objeto. Vamos lá. Professor, e por que nessa apostila não tem o predicativo do sujeito? Porque o predicativo do sujeito estava na apostila de número 7. Então, ela finalizou na apostila. Marley, você está atrapalhando o papai, meu filho. O papai está dando aula, o povo está... A aula gravada, papai. O povo está querendo prestar atenção. E você aqui querendo chamar atenção. Aí, Marley, ou eu dou aula para o pessoal do Lagoa da Canoa, ou ele dou atenção, meu filho. Duas coisas não é possível. Por que você não se comporta? Ó, Maria Isabel ali, quietinha. Maria Isabel não veio pular na perna do papai quando o papai está dando aula. Então, vou colocar você de lado para que o papai possa concluir a aula dele, tá certo? Você pode, por favor, não fazer o papai mais passar vergonha? Você entendeu, né, papai? Tá bom. O papai vai botar você aqui, o papai dá aula, tá bom? Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E a gente não tem um cachorro. Não tem cachorrinho, não, porque ele é meio rebeldinho. Ele tá cantando. Eu sou rebelde porque o mundo fez assim. A gente acha que vai ficar por isso mesmo. Mas aí vem a irmã e fica isso. Não tem condição, minha gente. Sala gravada vai pro YouTube e você fazendo o papai passar vergonha. Vocês vão descer agora, porque o papai precisa dar aula. Vai, Marley, desce. Ai! Bom, minha gente, volta. Ai, minha gente, esses filhos rebeldes. Depois vocês tiverem dicas de como educar filhos. É por isso que eu não quero ter filho humano, minha gente, porque eu não consigo botar moral nem nos filhos animais. Imagina os filhos humanos. Mas vamos lá. Eu coloquei aqui vários exemplos para vocês da apostila de número 8, desses predicativos do objeto, para a gente entender direitinho como é. Olha o primeiro exemplo aqui, minha gente, com muita calma e amor no coração. Olha a oração, vou até anotar aqui para ficar maiorzinha. Julgaram o réu culpado. Qual é o primeiro passo para fazer uma boa análise sintática, Corações de Jesus? Descobrir quem é o sujeito, se tem sujeito.
Aí eu pergunto aos meus alunos de Lagoa da Canoa, só aqueles que serão aprovados no concurso, só aqueles que vão me mostrar agora que aprenderam muito bem sobre sujeito. Quando eu digo julgaram o réu, a pressão que eu boto, né, minha gente? Eu boto pressão mesmo. Eu sou um professor que bota pressão. Só, meus queridos alunos de Lagoa da Canoa, quando eu digo quem julgaram o réu culpado, quem é o sujeito que julgou? Quem consegue me dizer quem é o sujeito que julgou o réu culpado? Quem foi que julgou? Alguém tem que salvar a turma. Nós estamos aqui em 42 e o Marcelo já acertou a questão da prova de concurso, que vai cair. Indeterminado. O Altami também acertou muito bem. E quem pensou aí não quis dizer. Minha gente, olha, eu sou capaz de apostar com vocês, quase uma vidência que eu estou tendo aqui. Quase uma visão, assim, sou quase vidente. Eu sou capaz de apostar que vai ter uma questão, pelo menos no concurso da Lagoa da Canoa, que vai tocar em sujeito indeterminado. E vocês depois vão me dizer. Quando terminar a prova, vocês vão mandar mensagem para mim, como o povo sempre faz. Minha gente, nunca diga que o sujeito de julgaram o réu culpado foi eles e elas, ou eles e elas, porque não foi, viu, coração de Jesus? Nós temos aqui o sujeito indeterminado, porque pode ter sido eles, sozinhos, pode ter sido eles e elas, pode ter sido só elas. A gente tem aqui o sujeito determinado. Então, na hora da prova do concurso, se a banca me cobrar isso, eu já resolvi, porque eu já aprendi com o professor Wilkley, que aqui nem não tem historinha de eles e elas, não. A gente vai dizer que aqui tem um sujeito indeterminado. Toda vez que eu digo cantaram, falaram, comeram, brincaram, trabalharam, eu nunca vou dizer que foi eles ou elas, é sempre indeterminado. Terceira pessoa do plural é sempre sujeito indeterminado. Se a banca me cobrar isso, tchau, banca, você não vai me derrubar. Na análise sintática, depois que eu termino de analisar o sujeito, eu vou analisar o predicado, que é o predicado começa com o verbo, né? Tudo, depois que eu tiro o sujeito, tudo que sobra, eu chamo de predicado. Aí, quem é o meu predicado? Perfeito, acho que Cledjai, né? Antes de eu seguir, a Cledjai, Cledjai, é masculino ou feminino o nome? É feminino, né, minha gente? Fiquei curioso agora. É Cledjai. É Clédia, professor. Professor, é Clédia. Clédia, é? E esse que tá aí, mulher? Surgiu É Clédia. É Clédia, né? Vamos lá, Clédia. A Clédia me perguntou qual é a diferença de sujeito indeterminado e oculto. Isso é muito confuso, às vezes, na hora da gente estudar para concurso. O sujeito que a gente chama de oculto, que na verdade nos concursos eles chamam de desinencial, é um sujeito, oculto, desinencial. É um sujeito que eu sei quem é por causa do final da escrita do verbo. Se eu digo assim, comi bolo, como é que eu sei quem comeu bolo? Porque no final do verbo comi, esse i só pode ser eu. Eu comi, mesmo que eu não diga eu comi, só fale comi. No final do verbo está denunciado quem foi. Por isso a gente chama isso. Boa noite, Cledsaldo, seja bem-vindo. Por isso a gente chama isso de sujeito oculto. E a gramática e os concursos a gente chama mais de oculto, eles vão chamar de desinencial. Por que desinencial? É como a gente chama o final do verbo, comi. Quando eu digo assim, comemos bolo, quem foi que comemos? Nós. Por que eu sei que isso é oculto e desinencial? Porque quando eu digo comemos, só pode ser nós. Quando eu digo comestes bolo, só pode ser tu, você. Aí a gente chama isso tudo de sujeito oculto e desinencial. Só que isso não acontece com esse verbo que está aí na telinha, porque quando eu digo julgaram, eu não tenho como dizer que foi eles. Porque pode ter sido eles, mas também pode ter sido só elas. Mas também pode ter sido eles e elas. Pode ter sido 10 pessoas, 15, 20, 100, 1000, 1 milhão. Então, no caso de aparecer um verbo, julgaram, comeram, andaram, fizeram, falaram, pagaram, cantaram, eu não posso dizer nunca que isso é oculto, porque para ser oculto eu preciso conseguir identificar quem foi pelo final do verbo. Você entendeu, Cláudia?
Então, o sujeito oculto é aquele que, no final do verbo, eu consigo identificar quem foi. O sujeito indeterminado é aquele que eu sei que alguém fez, mas eu não consigo dizer quem foi. Quando eu digo julgaram, eu sei que alguém julgou, mas eu não consigo dizer quem foi. Tem pessoas que vão dizer, professor, foi eles, mas a frase não me disse que foi eles do gênero masculino. Pode ter sido só elas. Então, é essa a grande diferença entre o sujeito que a gente chama de oculto e desinicial, que é a mesma coisa, do sujeito indeterminado. E aí a regra é simples, só existem duas maneiras de indeterminar sujeito. Uma é com o verbo terminado na terceira pessoa do plural, am, fizeram, andaram, comeram, brincaram, falaram, trabalharam, pagaram, ou se você colocar o verbo para a terceira pessoa do singular e adicionar uma partícula si. Imagina que você numa casa, passa pela porta de uma casa e está lá pendurada aquelas plaquinhas, vende-se. Você sabe que tem alguém vendendo aquela casa, porque está lá a plaquinha colada, vende-se. Então você sabe que existe um sujeito ali, mas você não consegue dizer quem é. Por isso a gente diz desse vende-se, que a gente tem ali um sujeito indeterminado. Alguém está vendendo, mas eu não sei quem é. A mesma coisa acontece na plaquinha do aluga-se. Quando você passa na porta de uma casa, tem lá, aluga-se. Você não sabe que alguém está alugando, então tem o sujeito, mas você não sabe quem é. Ah, professor, é o dono da casa. Mas o dono da casa não apareceu na palavra na plaquinha. O dono da casa aluga essa casa. Apareceu só aluga-se. Então a gente tem aí sujeito indeterminado, tá bom? Tranquilinho? Aí eu vou voltar agora para a historinha do predicativo. Estamos já terminando para fazer as questões, tá bom? Quando eu for fazer análise sintática dessa frase que está aparecendo aqui no texto, eu tenho assim: julgaram o réu culpado. Aí a primeira coisa da análise sintática que eu tenho que fazer é dizer quem foi que julgou. Eu não sei porque o sujeito é indeterminado. Agora eu vou olhar para o verbo. Julgar é uma ação? Julgar é uma ação, sim ou não? Sim, a gente faz essa ação o tempo todo, né? Aí eu vou olhar. Quem julga? Julga algo ou alguém. Então eu vou chamar o julgaram, na hora da análise do concurso, eu vou chamar esse julgaram de VTD. Por que eu vou chamar de VTD? Porque é um verbo transitivo. O que é o verbo transitivo? Aquele que precisa de alguma coisa. Quem julga, julga algo ou alguém. Então, eu vou chamar esse julgaram de verbo transitivo direto, como está aparecendo aí na tela de vocês. E se é um verbo transitivo direto, eu vou olhar quem foi julgado. Quem foi julgado? O réu. Então, eu vou chamar esse o réu de objeto. Só para lembrar, objeto é aquilo que completa o sentido de um verbo. Julgaram precisa de ser completado, ele vai ser completado por um objeto. Quem foi que foi julgado? O réu. Então, eu vou chamar o réu de objeto. E para finalizar a questão, o concurso só poderia me cobrar agora mais uma coisa. Tá, julgaram o réu culpado. Culpado vai ser que função? Não é uma característica? Se é uma característica, a gente já aprendeu que toda característica que está do lado de cá, do lado do verbo, a gente chama de quê? Predicativo, porque toda característica que está do lado do verbo a gente chama de predicativo. Resta saber se essa característica é de quem julgou ou é do réu. Vou ler. Julgaram o réu culpado. Quem é culpado? Quem julgou ou o réu? O réu. Então, eu vou chamar isso de predicativo do objeto, porque é uma característica do objeto que é o réu. E aí a banca não pode me cobrar mais nada de análise sintática nessa sentença. Aí ela só pode me cobrar o tipo de sujeito, é bem provável que ela cobre. Ela só pode me cobrar o tipo do verbo, que é transitivo direto. Só pode me cobrar o tipo do objeto, que é objeto direto. E só pode me cobrar o que é essa característica. Culpado foi quem? Quem julgou ou quem foi julgado? Aí só pode me cobrar isso em termos de análise sintática. Tudo bem até aqui, corações de Jesus? Só quem está entendendo, dá um joinha aí, para eu ver e sentir a energia de que vocês estão entendendo o que é o predicativo. Eita, Valmirena entendeu, Altami entendeu, José entendeu. E tô vendo que o negócio, então, está fluindo. Tem mais alguns exemplos na apostila para a gente entender essa ideia de predicativo do objeto. Vamos lá com calminha. Deixa eu apagar aqui, então.
esse primeiro exemplo. Deixa eu apagar aqui este primeiro exemplo, para que eu possa anotar o segundo. Deixa eu apagar aqui, tá, pessoal? Vamos lá para o segundo exemplo. Quando eu digo assim, ó, o segundo exemplo aqui, bem devagarzinho, tá? Para você entender. Achei o filme bacana. Achei o filme bacana. Quais são os passos para fazer uma boa análise sintática? Primeiro, quem achou o filme bacana? Quem achou o filme bacana? Quando eu digo achei, só pode ter sido eu. Como é que a gente vai chamar esse eu? A gente vai chamar isso aqui de sujeito. Só pode ser sujeito oculto ou desinicial. Porque quando eu digo achei, só. Chega, meu Deus. Você viu oculto errado. Chega, Senhor. Quando eu digo achei, só pode ser sujeito oculto ou desinicial, porque só cabe o eu aqui. Já resolvi o sujeito, a banca já não pode mais me cobrar nada de sujeito, porque o sujeito eu já sei, é o eu. Ah, professor, o sujeito é eu? Não, pelo amor de Deus. Para depois não dizer que foi o professor Wilker que ensinou errado. O sujeito não é eu, tá? O sujeito é oculto, é desinicial. Eu sei lá dentro que é eu, mas o sujeito não é eu porque ele não apareceu. Cuidado para não cair na pegadinha, na casquinha de banana da banca, tá? O sujeito não é eu. Por isso que eu coloquei ele aí entre parênteses na telinha de vocês. Porque ele está oculto, ele está desinicial. Eu sei quem é, mas ele não aparece. Então não vou poder dizer nunca que é um sujeito simples, eu. Não é. É um sujeito oculto desinicial. Aí o segundo passo que a banca pode me cobrar agora é sobre o verbo achei. Quem acha, acha algo. Então, eu vou chamar isso de verbo transitivo direto, porque ele precisa ser completado. O verbo que precisa ser completado, eu chamo de verbo transitivo direto. Quem acha, acha algo ou alguma coisa. O que foi que eu achei? O filme. Bacana, né? Então, eu achei o filme. Esse filme eu vou chamar de objeto direto. Agora a pergunta é, o que é que a banca pode me perguntar mais? Ela pode me perguntar agora sobre esse bacana. É uma característica ser bacana? É. Mas quem é essa característica? Essa característica é do eu ou essa característica é do filme? Se for do filme, eu vou chamar então de predicativo do sujeito. Eita, meu Deus, que sujeito. Ah, é do filme, menino. Eu vou chamar de predicativo do objeto, porque se refere ao objeto. Tranquilinho até aqui, coração de Jesus. Tranquilinho, né? Acho que fechou. Aí tem mais exemplos. Eu vou ser mais rápido agora para dar tempo de eu conseguir fazer os exercícios no final, tá? Terceiro exemplo. A bebida, tá aí na apostila de vocês, número 8. A bebida torna o homem verdadeiro. A bebida é o sujeito. Quem é o verbo? Torna. Quem torna, torna algo alguém, ou torna alguém alguma coisa. E o que foi que a bebida tornou aí? Tornou o homem. Então, o homem vai ser o objeto. Calma, professor, não entendi, foi rápido demais. A bebida torna. Ela tornou quem? O homem. Só que vem uma característica depois desse homem. Qual foi a característica? A bebida tornou o homem o quê? Verdadeiro. Verdadeiro. Ser verdadeiro não é a característica? É. Então, eu vou dizer que essa característica, verdadeiro, não é da bebida. É do homem. Vou chamar de predicativo, então, do objeto. Tá bom? Vamos embora. Muito bem, Mara. É do homem. Por isso, eu vou chamar de predicativo do objeto. Vamos lá para o próximo exemplo da apostila. Ele fez um método mais rápido. Quem fez um método mais rápido? Ele, sujeito.
Esse ele fez ação. Quem faz, faz algo, que foi o quê? O método. E mais rápido é uma característica do método e não da palavra ele. Então, mais rápido eu vou chamar de locução adjetiva na morfologia e na sintaxe eu chamo de predicativo do objeto. Tranquilo até aqui, corações de Jesus? Muito bem. E por último, quer dizer, tem mais 2 exemplos, né? Eu vi a menina muito irritada com sua eliminação. Eu é o sujeito, porque foi eu que vi. Eu vi, o vi é o verbo, e quem vê, vê algo ou alguém. Então, esse vi precisa de um objeto. O que foi visto? A menina. Eu vou chamar de objeto direto, a menina. E depois vem uma característica, irritada. Se é uma característica que está do lado do predicado, eu vou chamar de predicativo. Quem é que está irritada? Eu ou a menina? A menina, então eu vou chamar de predicativo do objeto. Tá bom? Não tenho que a banca me roubar mais e tirar a questão de mim. Vamos para a próxima. Nomearam meu primo procurador da República. Ó, que chique. Meu primo agora vai ser rico. Procurador da República. Nomearam. Quem nomearam? Não sei. Vou chamar de sujeito indeterminado. Não sei se foi eles, não sei se foi ela. Vou chamar de sujeito determinado. Esse sujeito determinado nomeou. Quem nomeia, nomeia alguém. Quem foi nomeado? Meu primo, objeto direto. E ele foi nomeado, agora ele tem uma característica aí. Qual é a função que ele vai fazer agora? Procurador da República. Então, eu vou chamar isso de predicativo do objeto, porque é a característica do meu primo. Ele vai ser, a partir de agora, essa função. Ele vai exercer, a partir de agora, essa função. Tá bom, coração de Jesus? É assim que a gente entende, então, o predicativo do objeto. Aí tem algumas observações aí. Eita, meu Deus, é para apagar, não é para escrever, não. Algumas observações muito importantes que eu acho que vale a pena marcar. Deixa eu apagar aqui. Os concursos e as bancas sempre vão querer os concursos e as bancas. Sempre vão querer que eu... Eita, meu Deus, chega, deixa eu apagar aqui. Os concursos e as bancas sempre vão querer que eu confunda predicativo do objeto com adjunto, porque são coisas bem parecidas. Ambos, vou até colocar aqui para você anotar, ambos são características, tanto o predicativo quanto o adjunto. Características. Só que eu já dei o macete. Predicativo está sempre no predicado, sempre depois do verbo. Ou seja, depois do verbo. Já o adjunto, ele está sempre uma característica antes do verbo. Aí, se você quiser mais alguns macetes, depois que você entender tudo, você vai revisar, vai ler de novo esse macete. Tem um macetezinho aqui que vai ajudar a gente a entender algumas coisas. Do ponto de vista do sentido, o predicativo é sempre uma característica atribuída ao ser, e essa característica ela não é permanente. O predicativo não é uma coisa que veio, nasceu e vai ficar para sempre. Ela é transitória. Ou seja, se você voltar aqui, o homem, a bebida torna o homem verdadeiro enquanto ele está bebendo. É uma característica, segundo essa frase, que é transitória. Achei o filme bacana, é uma característica transitória. Ele fez um método, naquele momento, um método mais rápido. Então, vejam que o predicativo é sempre uma coisa mais rápida. Já o adjunto é uma característica que já é do ser.
é vista como inerente, definitiva. Professor, olha o exemplo do adjunto. Adjunto. A menina bonita passou no concurso. Aí tem característica aqui, tem bonita, mas eu não vou chamar de predicativo porque está antes do verbo. Então eu vou chamar isso aqui de adjunto. A mesma coisa com esse azinho aqui, ó. Como é que eu sei que é uma característica de ser feminina? Porque o a é um artigo feminino. Então, só isso já é uma característica da menina, feminina. Então, a gente tem também aqui um adjunto. Tranquilinho até aqui? E aí, nós vamos ver dois exemplos aqui onde ele tenta diferenciar o predicativo do adjunto, tá bom? Ele dá mais dicas. Sintaticamente, para identificar a diferença de um predicativo, de um objeto e de um adjunto adnominal, a gente vai substituir o objeto direto por um pronome e verificar se o termo permanece junto, ou seja, se é um adjunto ou se é um predicativo. Calma aí para a gente ver. Vamos lá. Julguei as perguntas complexas. Eu poderia tirar complexas e dizer julguei-as. Chega, meu Deus, que tirar complexas? Eu poderia tirar perguntas. E nesse tirar as perguntas, eu substituiria só por julguei-as. Então, tá na cara que aqui a gente tem um predicativo. A mesma coisa acontece aqui. As perguntas foram consideradas complexas. A gente tem aqui predicativo. Tranquilinho até aqui, corações de Jesus. E aí nós finalizamos esse momento agora, só para finalizar a apostila número 8, com os tipos de predicado. Lembrando que predicado, quem está sem apostila, anota aí, que predicado é tudo, marca aí, tudo aquilo que se fala sobre o sujeito. E tem gente que prefere resumir ainda mais ou lembrar do ensino fundamental. A gente aprendia, ou seja, deixa eu colocar aqui, ou seja, o que a gente aprendia quando a gente era pequenininho? Ou seja, tudo o que sobra, tudo que sobra, depois que eu tiro o sujeito. Ou seja, tirei o sujeito, tudo aquilo que sobra é predicado. E aí nós vamos ver a partir de agora que a gente também vai dar nomes aos predicados. Do mesmo jeito que eu tenho sujeito simples, sujeito composto, sujeito indeterminado, os predicados também precisarão receber nome na sintaxe. É o que a gente vai ver depois do intervalo, tá bom? Então vamos parar um pouquinho para a gente tomar uma água, comer alguma coisa, ir ao banheiro, dar uma respirada, e a gente volta depois do intervalo, às 20h40, para que a gente possa, então, estudar os tipos de predicado e fazer algumas questõezinhas sobre o conteúdo de hoje, tá bom? A gente retorna daqui a pouquinho.